Fundos imobiliários são uma das melhores maneiras para você obter renda mensal passiva. Quando você compra uma cota, quando você adquire uma cota de um fundo imobiliário, você está tornando sócio, você está se tornando dono de uma empresa. E assim, comprando um imóvel, ou pelo menos um pedaço dele. E hoje em dia está muito fácil você investir em um fundo imobiliário. Com menos de R$10, você consegue comprar uma cota de um grande fundo imobiliário e receber aluguéis mensalmente. Mas, olhando pela ótica que você se tornou sócio de uma empresa, ninguém quer ser sócio de uma empresa ruim, certo? E para isso, antes de comprar fundos imobiliários, você deve colocar alguns critérios, analisar alguns indicadores. Para que os fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês pudessem entrar nessa lista, eu coloquei 5 critérios que eu utilizei e utilizo para comprar os meus fundos imobiliários. E lembrando, meus amigos, nada do que eu falo é recomendação de compra ou de venda. O intuito é meramente informativo, com a intenção de te ajudar a fazer uma melhor escolha na hora de adquirir um fundo imobiliário para sua carteira de investimentos. Primeiramente, nós temos que ver se o fundo imobiliário que você está pretendendo comprar, está nos seus estudos aí para fazer parte da sua carteira de investimentos, fez pagamentos de dividendos recorrentes nos últimos 12 meses. Segundo ponto, ter uma liquidez média diária igual ou superior a 300 mil. Liquidez média diária é o quanto este fundo imobiliário movimenta na bolsa de valores em termos de compras e vendas. Terceiro ponto, considerei aqui um dividend yield igual ou superior a 8%. Quarto ponto, o número de cotistas aí maior que 50 mil. E o quinto ponto, no caso, se for um fundo imobiliário de tijolo, ter uma vacância menor que 10%. E esses critérios ainda são poucos, que você pode fazer uma abrangência muito maior aí. Olhar portfólio, localização, tipo de imóvel, tipo de fundo imobiliário, que no mercado há vários tipos de fundos imobiliários. Papel, tijolo, híbrido, FOFs, e alguns desses fundos imobiliários entraram na lista e eu vou passar para vocês agora sem enrolação. Bora lá para a gente ver o primeiro fundo imobiliário desta lista. E o primeiro fundo imobiliário da nossa lista é o CPTS11. Recentemente, o CPTS11 aderiu à base 10, tornando-se um fundo imobiliário aí custando menos de R$10. O CPTS11 é um fundo imobiliário de papel que investe em CRIs, mas também tem cotas de outros fundos imobiliários dentro do seu portfólio. Aqui dentro do portfólio do CPTS11, nós podemos ver que ele tem um total alocado aqui em 28% de fundos imobiliários, ele tem 70% de CRIs indexados ao IPCA, 1% de CRIs indexados ao CDI, 0% em liquidez em caixa. Sua exposição por segmento, além dos fundos imobiliários que ele tem, os seus CRIs, a sua maior exposição está em logístico industrial. É um fundo imobiliário que na data de gravação do vídeo está custando R$ 8,62. O seu P sobre o VP está em 0,96, então ele está com um desconto de 4%. É um fundo imobiliário com uma liquidez média diária de 11,1 milhões. Uma excelente liquidez média diária, você não vai ter dificuldade nenhuma em vender ou comprar este ativo. Está entregando um dividend yield médio aí nos últimos 12 meses de 10,79%. Tem um número excepcional de cotistas aí, muito bom, 231.745 cotistas. Ele não tem vacância por não ser um fundo imobiliário de tijolo e entregou no seu último dividendo 8 centavos por cota. E o segundo fundo da nossa lista aqui é o VGHF11, também um fundo imobiliário de papel, porém ele é considerado um híbrido. E aqui dentro do portfólio do VGHF11 nós podemos entender um pouco do conceito híbrido, analisando aqui a alocação de ativos do fundo imobiliário. Em CRIs, é o seu maior volume, ele tem 67%. Em FDICs, 3,6%. Cotas de outros fundos imobiliários 20,9%, em ação ele tem 2,9%, em SPS ele está com 4,6% e disponível em caixa para outros investimentos ele está com 0,6%. VGHF11 hoje é um fundo imobiliário custando R$ 9,74, ele está com um P sobre VP de 1,03, aqui 3% de acréscimo aí no seu valor patrimonial. Um fundo imobiliário aí com uma liquidez média diária de 2,5 milhões,
Tem entregue aí nos últimos 12 meses aí um dividend yield de 13,03. Tem também um número muito bom de cotistas, 273.997. Não tem vacância, por não ser um fundo imobiliário de tijolo, ele não tem vacância. E entregou no seu último rendimento aí 12 centavos por cota. Terceiro fundo imobiliário aqui da nossa lista é o Kiso 11. Ele é um fundo imobiliário do tipo FOF. O que significa isso? É um fundo imobiliário que investe somente em cotas de outros fundos imobiliários. E para entendermos melhor aqui um pouco sobre o FOF, Kiso 11, nós estamos com a carteira aqui do Kiso 11, nós podemos ver que ele tem um total aqui de 98% do seu portfólio investido em cotas de outros fundos imobiliários, 2% em renda fixa. E dentro dos fundos imobiliários ele tem fundos imobiliários de papel, de galpões logísticos, de shoppings, renda urbana, bancário, varejo, híbrido. É uma grande concentração de fundos imobiliários em apenas um tipo de fundo. Então você está diversificando ao adquirir uma cota deste tipo de fundo imobiliário. Custando hoje R$ 8,73, está com P sobre VP de 0,95, então olhando por essa ótica é um fundo imobiliário com desconto de 5%. Tem uma liquidez média diária de 753 mil e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,29%. Tem uma grande quantidade de cotistas, 123.994, não tem vacância e no seu último rendimento entregou 7 centavos. Quarto fundo imobiliário aqui da nossa lista é o VGIR11. Esse é um fundo imobiliário do tipo papel, que basicamente aqui dentro da sua carteira de investimentos, o seu indexador principal é o CDI, 98,6% e 1,4% ao IPCA. E dentro da sua alocação por segmento, os seus CRIs, a sua maior porcentagem concentra-se em residencial com 93%, em shopping com 0,8%, hospital 0,4% e escritório um total de 5,3%. É um fundo imobiliário que custa R$ 9,80, está com seu P sobre VP de 1, então ele está com preço justo. O valor que ele custa pela sua cota patrimonial é o mesmo valor que o mercado está pagando por ele, é o mesmo valor que ele está sendo negociado hoje. É um fundo imobiliário aí com uma liquidez média diária de 4,7 milhões e entregou um dividend yield extremamente alto aí nos últimos meses de 15,41%. Tem um número muito bom de cotistas também, 219.834. Ele não tem vacância por não ser um fundo imobiliário de tijolo e no seu último rendimento entregou 13 centavos por cota. E o quinto e último fundo imobiliário aqui da nossa lista é o GALG 11. É um fundo imobiliário de tijolo no setor de logística, que conta aí com em ativos financeiros 2% e em imóveis 98% do seu portfólio. Ele tem 5 imóveis apenas, vacância física nenhuma e vacância financeira também nenhuma. Os seus contratos aí são reajustados pelo IPCA em 100%. E os seus locatários são Bate Souza Cruz, em Cachoeirinha, Arlict Canoas, Arlict São José e BRF Salvador e também BRF Pernambuco. É um fundo imobiliário que custa R$ 9,31, está com seu P sobre VP de 1,01, tem uma liquidez média diária de 1,3 milhões e o seu dividend yield é de 10,72% nos últimos 12 meses. Número de cotistas, 71.888 cotistas. Ele tem vacância zero, é um fundo que está com os seus imóveis totalmente alocados, 100% dos seus imóveis estão alugados. Entregou no seu último dividendo 8 centavos. Essa é uma lista com bons fundos imobiliários, que talvez aí dentro dos seus estudos possa fazer parte do seu portfólio de investimento. Mas temos aqui um bônus que eu trouxe para a gente estar analisando, é o fundo imobiliário MXRF11. É um fundo imobiliário de papel que custa hoje R$ 11,08. Um fundo imobiliário aí que por muito tempo aí custou abaixo dos R$10, mas ele está aí na casa dos R$ 11 atualmente. Ele está com P sobre VP de 1,10%, então está com uma ágil aí, está custando 10% acima do valor que vale a sua cota patrimonial. É um fundo imobiliário que movimenta muito dinheiro na bolsa, 12,8 milhões, tendo aí o seu dividend yield de 12,03%. O número de cotistas elevadíssimo aí de 953.484. Ele não tem vacância, né? Não é um fundo imobiliário de tijolo e entregou no seu último dividendo 11 centavos por cota. Imagine que você comprasse uma cota de cada um desses fundos imobiliários que nós vimos aqui. Você teria investido aí um total de R$ 46,20.
E somando os dividend yields que estes fundos imobiliários nos entregaram aí nos seus pagamentos, nós teríamos aí um dividend yield médio aí de todos esses fundos imobiliários de 1,03%, o que te traria de retorno aqui 48 centavos investindo R$ 46. Pode ser pouco? Sim, agora, mas no longo prazo isso pode ser muita coisa. Você comprando cotas mensalmente, fazendo seus investimentos, seus aportes, esses 48 centavos pode se tornar R$ 48, pode se tornar R$ 480, R$ 4.800. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que a nossa lista e essas informações que eu passei para vocês aí sobre estes fundos imobiliários possam ter te ajudado aí de alguma maneira. E olhando assim, 48 centavos pode ser pouco hoje, mas daqui um mês pode ser R$ 4,80, daqui um ano, dois, pode ser aí os R$ 480. Quem sabe daqui 10, 15 anos pode ser R$ 4.800. É uma bela de uma renda mensal passiva, não é não? Agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu. Desejo a vocês aí uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.